Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui através do canal EBD Ação para mais uma videoaula. E desta vez estaremos comentando a aula de número 11, datada do dia 12 de março de 2023, com o título O Avivamento e a Missão da Igreja. E o texto áureo é Marcos capítulo 16, versículo 15 e versículo 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. A verdade prática. Neste tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Então a nossa lição de hoje fala sobre o avivamento e a missão da nossa igreja. Através do avivamento, a missão deve ser realizada. O primeiro tópico, ele começa dizendo que o avivamento após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo foi necessário porque o desânimo entre os discípulos era presente, até porque os discípulos estavam convictos que Jesus seria o Messias. Mas logo após a morte de Jesus, eles perdem esta perspectiva. Até porque em dias anteriores haviam surgido outros Messias. Naquele período de Jesus, várias pessoas haviam se intitulado como Messias, como Salvador de Israel, como alguém que iria resgatar Israel dos jugos de Roma, dos altos impostos da escravidão que Roma colocou sobre Israel. Mas o final deles foram trágicos, seus discípulos foram dispersos, dos quais a Bíblia cita dois, Judas e Teudas, que antes de Cristo vieram. A gente vê isso nas palavras de Gamaliel, quando reuniu o conselho e eles queriam matar os discípulos, e ele disse da seguinte forma: varões, vejam que apareceu Judas, arrebanhou uma quantidade de pessoas, Teudas, outra quantidade de pessoas. Judas morreu, Teudas morreu, seus discípulos, que eram 400 de um e 800 de outro, foram dispersos após a morte do seu Messias. Agora, quanto a este Jesus, vejamos se o trabalho for de Deus, prosperará, senão vai se acabar. Então já haviam tido outros personagens se intitulado como Messias, e agora os discípulos achavam que era mais um, e estavam então desolados, desanimados e trancados numa sala. Até que na manhã de domingo as Marias foram no túmulo para levar o unguento, o bálsamo para o seu Senhor, e descobriram que ele havia ressuscitado. Elas correram, deram a notícia para os discípulos, dos quais não creram, até porque a fala de uma mulher no primeiro século não era válida. As mulheres não tinham o papel que tem hoje. No Oriente, elas não estudavam, até alguns países da atualidade do Oriente, elas não estudam, não podem ter emprego, votar, tirar carteira, ter voz ativa na política ou qualquer outra localidade da sociedade. Então eles não creram e foram verificar, inclusive Pedro e João foram correndo para o túmulo e descobriram que o túmulo estava vazio. No segundo ponto do primeiro tópico, a aparição de Jesus aos seus discípulos, por mais que eles pensavam que viam um espírito, que viam um fantasma, porque eles estavam trancados, e Jesus aparece no meio deles, porque após a ressurreição de Jesus, seu corpo se tornou incorruptível, imortal, corpo glorioso, corpo transformado. E ele não estava mais limitado às barreiras físicas, poderia entrar por qualquer lugar das paredes, por cima, por baixo, e sair livremente, porque o seu corpo estava transformado. Então ele aparece no meio dos discípulos e começa a aconselhar os seus discípulos, começa a dizer qual é a necessidade, qual é o próximo passo, qual é o próximo caminho que os discípulos deveriam trilhar
para poder ter uma vida abençoada, uma vida unânime, uma vida de graça diante da presença de Deus. Então Jesus aparece, por mais que Tomé não estava, mas ele aparece por uma outra vez e prova a Tomé e na vista de todos, mostrando para Tomé os locais feridos na mão e na costela, no lado, pela lança do soldado. Então ali eles creram que de fato era Jesus e de volta começaram a animar-se, ficaram alegres, ficaram dispostos e logo após a ascensão dele, ou aliás, no ato da ascensão, Jesus no Monte das Oliveiras estava reunido com uma multidão de aproximadamente 500 irmãos, Paulo registra isso, ou mais de 500 irmãos. E no Monte das Oliveiras ele começa a dar as instruções, qual era o passo seguinte para os discípulos prosseguirem agora na sua caminhada com a ausência do Messias, do seu mestre. Ele diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, e Judeia, e Samaria, e até os confins da terra. Então, era para os discípulos permanecerem. Ele disse isso para os mais de 500 irmãos. Mas com o passar dos dias orando, eram quase 400, quase 300, quase 200, quase 120. Foi que o Espírito caiu sobre eles e eles foram revertidos, batizados com o Espírito Santo, falaram em novas línguas e receberam os dons espirituais. E agora a missão era ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aqui o texto que nós fizemos a leitura do texto áureo, ele disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E ele dá o que se seguiria após a mensagem do evangelho, das boas novas, a novidade. Este evangelho será pregado, ide por todo mundo e pregar o evangelho, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então ele vai dizendo que aconteceria o evangelho com poder, com milagres, com cura, com batismo, com revelações. E foi isso que aconteceu. Os discípulos então, logo após a ascensão de Jesus, ficaram em Jerusalém avivados, buscando, orando. E de repente o Espírito veio e começaram a pregar na mensagem de Pedro, quase 3.000 almas, com quase 120, um número considerável de pessoas. E daqui a pouco com a cura do coxo, porque Pedro disse: não tenho prata, não tenho ouro, mediante o pedido do coxo. Mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus. O que ele tinha? Dons espirituais, poder de Deus para curar. E ele recebeu a cura e na mensagem mais quase 5.000 pessoas. Então uma igreja de repente com quase 8.000 pessoas ou mais de 8.000 pessoas começaram a estar presentes e frequentando. E Jesus havia dito para os seus discípulos que eu vou para o meu Pai, coisas maiores do que esta vocês farão. Por que maiores? Porque o ministério dele era limitado, tinha um tempo, e dos discípulos era uma vida toda até serem martirizados. Então eles teriam um longo tempo, uma longa caminhada para pregar o evangelho, libertar pessoas, trazer a transformação para elas, a cura, os milagres, o batismo, e assim foi. Por isso que o avivamento, após a ressurreição de Cristo, ele é presente na vida dos discípulos, quando nós observamos Paulo e Silas pregando, cantando nas prisões, e de repente o milagre acontecendo e as pessoas aceitando a Jesus. Nós vemos o milagre de Filipe em Samaria, que foi pregando e havia grande alegria naquela cidade. E tantas outras passagens do livro histórico de Atos, que está contando os relatos do avivamento após a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo tópico, o avivamento na missão da igreja local. O avivamento nas missões locais. Aí começa a dizer que os discípulos estavam fazendo missões em Jerusalém, mas a ordem era Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Então veio uma perseguição sobre eles para que eles pudessem se espalharem. E logo que começaram a perseguir os cristãos, principalmente os apóstolos, eles fugiram
A gente vê Filipe chegando em Samaria para pregar. Atos capítulo 8, versículo 8, diz que depois da mensagem, da pregação, dos milagres, das curas, havia grande alegria naquela cidade. Então eles foram pregando o evangelho, pregando a doutrina de Cristo em todas as cidades. Pessoas eram libertas, a evangelização saiu do templo de Jerusalém, começou a ir de casa em casa, a igreja começou a apresentar sinais do Pentecostes, uma demonstração dos dons espirituais por todos os lugares em qual os discípulos passavam. Nós vemos o texto dizendo a da cura de Pedro, a sombra de Pedro, que onde a sombra passava, as pessoas eram curadas, não porque o poder estava na sombra, mas porque era impossível Pedro colocar as mãos sobre todas as pessoas para receberem, porque eram inúmeras pessoas. Jerusalém vivia num período em que Roma subjugava, escravizava Israel. Então não tinha saúde, não tinha educação, não tinha moradia, não tinha alimentação, e as pessoas viviam em estado de calamidade pública. Então foi aí que o evangelho chegou, foi nesse cenário que Jesus chegou para curar as pessoas. Então era impossível Pedro, como Paulo, colocar as mãos, impor as mãos sobre cada um, porque eram inúmeras pessoas. Então era mais fácil deixar eles passando na beira do caminho e a sombra de Pedro ia curando, ou o lenço de Paulo, onde ia passando, ia curando as pessoas. Não que o lenço e a sombra curassem, mas a fé das pessoas curavam, e o método que eles acharam mais eficaz para atender a todos foi desta forma. Segundo ponto, o avivamento nas missões regionais em cada região. Judéia, Samaria, confim da terra, era a ideia de cada região ser evangelizada. É aquilo que Jesus disse, ide por todo mundo. Então a igreja, se ela não for por todo mundo pregar, ela responderá mediante o tribunal de Cristo, porque não foi pregar por todos os lados. Existem alguns países que ainda não ouviram falar de Jesus, então é a nossa responsabilidade falar de Jesus para eles. Quando os missionários Daniel Bergo Navim chegaram ao Brasil, eles faziam evangelização pessoal. Escolhiam o bairro e iam casa por casa, batendo palmas, falando de Jesus, entregando folheto, vendendo literaturas e convidando para o culto. E aqueles que recebiam oração, eles oravam e muitos eram curados e libertos. Então, a evangelização pessoal, depois de cada bairro, a próxima cidade, e a próxima cidade, e o próximo estado. E o evangelho foi pregado por todas as regiões do Brasil. Alguém que diga assim, que há lugares que não tem correio, mas lá está as Assembleias de Deus. Tem lugares que a Coca-Cola não chega, mas lá tem as Assembleias de Deus, porque eles foram por todos os lugares. O terceiro ponto do segundo tópico, no dia de hoje esperamos que Deus desperte as igrejas locais em centros metropolitanos, em cidade de porte médio e em alguns municípios de pequeno porte, para ir cumprir a grande comissão de evangelizar. Que é bem verdade que os missionários, a gente vê isso em Daniel Berg e Gunnar Wingre, e quando eles estavam em Belém, foram convidados por Adriano Nobre para ir pregar na ilha, a ilha de Marajó, onde estavam os ribeirinhos trabalhando na indústria de Adriano Nobre. E ali a dificuldade era grande na ilha, o pium, o mosquito, a malária, naqueles dias era bem precário, mas eles não deixaram de ir para falar para aquela população. O evangelho chegou até os índios, as pessoas evangelizavam índios bravos que não tinham contatos com os brancos, em todos os lugares, os rincões brasileiros, a chamada população ribeirinha do estado do Pará ou do Amazonas, que vive na margem do rio, vivem da caça e da pesca. O evangelho chegou até ali e as pessoas então hoje ouvem falar de Jesus e falam e servem a Jesus. Há lugares na Amazônia, no estado do Amazonas, que você deixa a cidade de Manaus e pega uma embarcação e viaja 4, 6, 10, 12 horas para chegar em aldeias onde há cristãos falando de Jesus, porque foram evangelizados pelo evangelho do reino.
Terceiro tópico da lição, o avivamento e a missão transcultural. Em Atos 1 e 8, Jesus disse que seus discípulos haveriam de levar sua mensagem até os confins da terra. Eles ganharam alma para Cristo, abriram igreja na Fenícia, abriram igreja em Chipre e Antioquia. E em Antioquia, o texto diz assim, que havia vários doutores. E a Bíblia cita alguns nomes, como Paulo, Barnabé, Simão, o Níger. E haviam vários doutores na cidade de Antioquia. Então, a primeira igreja missionária foi a igreja de Antioquia. Por quê? Porque o texto diz, separai-me a Barnabé e a Saulo para uma obra que vos tenho chamado. E nós observamos que Paulo e Barnabé foram por toda a Europa pregando o evangelho de Jesus Cristo, todo o continente europeu. A Europa era pré-cristã naquele momento, mas Deus levantou homens com unção para evangelizar. Paulo foi pela Itália, pela Espanha, pela Europa daquele período dele, falando de Jesus. Ele é considerado o apóstolo dos gentios, porque saiu das cercanias de Jerusalém e foi para outras nações chamadas gentílicas, aqueles que não eram de Israel, não eram israelita nato, eles eram considerados nação gentílica. E Paulo foi evangelizar para eles, pregar a mensagem para os gregos, então para todos os países da época, Paulo estava pregando. Foi a primeira igreja missionária a levar as missões, chamadas missões transculturais, além da cultura judaica, porque nós falamos do evangelho judaico-cristão, de procedência judaica, mas cristão, porque somos seguidores de Cristo. Agora, Paulo pega esse evangelho e leva para outras culturas, a outros países da Europa, e toda a Europa foi evangelizada por Paulo, por Barnabé, e o mundo então se torna cristão. Chegou o período de o Império Romano considerar o cristianismo a religião oficial. Isso não foi bom, claro, a gente sabe as consequências da mistura do Estado com a Igreja, a interferência da Igreja no Estado e a interferência do Estado na Igreja. Resultou algo que não é comum e não foi bom para o cristianismo, a mistura, o sincretismo religioso, dentre tantas outras questões, que nós não vamos pontuar aqui. No segundo ponto do terceiro tópico, evangelização e decadência espiritual na Europa. Lógico que a Europa ela foi evangelizada, os maiores avivamentos vieram da Europa. A Inglaterra chegou a ser chamada o país do cristianismo, com grandes avivalistas no período grande em que ela viveu, sobre a pregação de tantas pessoas, tantos homens que pregaram o avivamento, que levavam multidões ao arrependimento, a sentir a presença de Deus. Na Inglaterra, nos Estados Unidos também, na América do Sul aqui, mas o Evangelho veio para a América a partir da Europa, a partir de lá é que vieram o Evangelho para cá. Mas então veja, a partir da Europa o Evangelho espalhou-se para o mundo, chegou à América com os peregrinos, alcançou a África naquele momento, no ano de 841, 873 também, chegaram a mensagem do Reino de Deus para a África. Foram movidos espiritualmente tão extraordinária que espalharam por todas as partes. Hudson Taylor foi missionário na China, o Evangelho chegou na China em 1859 até 1905, no mover das missões mundiais, e também, só que a Europa deixou esfriar o amor. A gente vê países europeus, e nós falamos em lições passadas, e você pode pesquisar na lição que nós falamos, o avivamento no mundo, o avivamento na Alemanha, o avivamento no país de Gales, o avivamento na Inglaterra. Da Inglaterra com John Wesley, pregando o Evangelho, transformando as pessoas através do poder do Evangelho, se tornando o cristianismo. O país de Gales com o jovem de 13 anos falando de Jesus, e assim sucessivamente. Mas o amor do Evangelho da Europa, ele foi esfriando.
As pessoas foram caindo muito no formalismo. E a partir daí deixaram de buscar o mover espiritual. E hoje a Inglaterra é um país frio espiritualmente falando, incrédulo espiritualmente falando. Dá mais vazão para as suas vãs filosofias, os livros dos ateus, os grandes templos da Europa, como pregaram Moody, como Spurgeon pregaram, e tantas outras personagens de renomes, cheios da graça e do poder que pregaram lá. Hoje nós vivemos em um esfriamento espiritual. São países que deixaram de crer na Bíblia, que a verdade da Bíblia agora para eles é uma verdade relativa, não é uma verdade absoluta, que eles vão mais pelo viés da ciência, do ateísmo, do materialismo, do hedonismo. Cresceram muito financeiramente, são países abastados ricamente, mas que não têm mais o fervor espiritual, que outrora enviaram grandes missionários como Daniel Berg, Gunnar Wingre e tantos outros que vieram para a América, evangelizando a América do Sul, América Central, América do Norte, que trouxe evangelhos para esses países, e então as faíscas vieram para o mundo de então. Hoje o esfriamento espiritual é patente. As pessoas já não querem mais estarem nos templos ouvindo uma mensagem de arrependimento, a mensagem do amor de Cristo, a busca pelos dons. As pessoas já não saem mais, já não creem mais. Então é o esfriamento que tomou conta da Europa. O terceiro ponto do terceiro tópico, clamor pelo avivamento espiritual. As missões transculturais são as atividades missionárias que cumprem a última etapa da missão da igreja. Qual que é? Eles irem até os confins da terra, praticar o idem de Jesus. O ide imperativo, ide por todo mundo, pregar o evangelho. Esse objetivo missionário só pode ser alcançado se houver um avivamento espiritual em todas as igrejas, e começar pelos pastores, pelos líderes, pelos dirigentes. Então Deus vai reavivar sua obra, como disse Abacuque: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Então nós precisamos, pastores precisam orar, ler a Bíblia, fazer a igreja voltar para a leitura da Bíblia, porque os modismos afastaram muito os cristãos da leitura da Bíblia Sagrada. As pessoas ficaram muito distantes da Bíblia. Simplesmente buscando uma falsa teologia da prosperidade, o evangelho fácil, o hedonismo, o evangelho que massageia o ego, muitos evangelhos cult, só trazendo 5 passos para a sua vitória, 3 chaves para o seu sucesso, 3 degraus para a sua coroação financeira, coroação de saúde, e oferecendo coisas que de fato não estão presentes no texto da Bíblia. E, então as pessoas não querem mais ouvir a verdade do Evangelho, uma passagem aberta da Bíblia, lida, discorrida, interpretada e aplicada na vida das pessoas. Então o avivamento só virá a partir da Bíblia Sagrada. Foi assim com Esdras, que levou as pessoas a se arrependerem, a orarem, a buscar a Deus, a ter sede da palavra de Deus. Então ele conseguiu mover o coração das pessoas para que se voltassem para a palavra de Deus. Foi assim com Ezequias, que reparou o templo, chamou os sacerdotes, mandou se limparem, oferecerem sacrifício por si, se arrependerem do mal, abrir as portas do templo, acharem o livro da lei. Na época de Josias também, ele disse: eu quero o livro da lei, tragam o livro da lei. E trouxeram o livro da lei, ele mandou que lessem o livro. E a partir da leitura, ele descobriu o quanto estavam distantes dos mandamentos do livro. Então, uma volta para a palavra, e nós precisamos
para que o avivamento aconteça na nossa vida, estarmos de volta para a palavra, de volta para a leitura, estudando, lendo ela toda, meditando, indo ouvir os sermões da escola dominical, os cultos de ensino, para que o avivamento aconteça, orando em todo tempo, consagrando e buscando a presença de Deus, para que o avivamento, o último avivamento, aconteça sobre a igreja e a igreja então seja arrebatada. Concluindo, nós precisamos dizer que a igreja precisa voltar para as missões de evangelização pessoal, voltar a fazer culto nos lares, voltar a fazer visitação para os amigos, para as pessoas, com a vida consagrada, em jejum e oração, para que através destas visitações as pessoas sejam tocadas pelos louvores, pela palavra, pela oração e recebam a graça transformadora de Deus. Precisamos evangelizar, a evangelização transcultural que envolva todos os grupos da igreja. A gente conseguir tocar o coração de todos os departamentos da igreja, para que vamos em busca das almas, para sair do comodismo, buscar que o Espírito de Deus toque as pessoas, para sair dos seus lares, sair do comodismo, se posicionarem diante da presença de Deus, diante do reino de Deus, e ir em frente, praticando o ID de Jesus, muitas almas se renderão a Cristo. Eles ouvirão, olharão, observarão a sua palavra e o Senhor Deus trabalhará no íntimo dessas pessoas e cada uma delas será transformada e o avivamento chegará na nossa vida, porque é uma promessa divina, o avivamento na vida da igreja, assim como os discípulos, depois da ressurreição de Cristo, receberam injeção de ânimo com o poder do Espírito Santo e evangelizaram o mundo. E o mundo foi tocado pelo poder de Deus. Assim também, após os discípulos, Paulo, Barnabé e os demais foram tocados pelo Evangelho e levaram a promessa do Evangelho para todas as nações e o mundo foi avivado até chegar na Europa, até chegar na África, na Ásia e chegou também na América com os missionários, chegou no Brasil e hoje o Brasil envia missionários para as missões, para falar de Cristo, falar do amor de Cristo, para que as pessoas conheçam que Jesus é o Salvador. É a nossa missão, evangelizar, falar de Jesus, enviar missionários, contribuir com a obra missionária, para que o Evangelho continue se espalhando pelo mundo e o Evangelho chegue naquelas pessoas mais distantes, aonde não podemos ir, mas que os missionários vão e falam de Jesus e eles então aceitam a verdade do Evangelho e assim Deus vai salvando os que hão de acrescentar na sua obra. Portanto, professor e professora, que nesta aula você possa motivar seus alunos para a evangelização, para o avivamento, a leitura, a oração, a busca do Espírito Santo. Peça a Deus, ore por eles para que Deus interceda na nossa vida e sejamos então cada dia mais avivados para a sua obra. Deus em Cristo te abençoe, uma boa aula.